Bom dia, bandiosos. Esse vídeo vai ser um especial de Natal. Provavelmente nem vai estar chegando no Natal. Talvez chegue antes, que eu duvido. Talvez chegue depois, que é bem provável. Mas pelo menos nesse ano esse vídeo vai ser lançado. Eu espero. Então vamos começar logo. Um especial de Natal falando sobre um episódio de Natal de Flapjack. Tô sem criatividade. O episódio especial de Natal de Flapjack começa com essa abertura diferente, que vamos admitir que é bem bonita, pra ser sincero. Muito bom, saudade de abertura de Natal assim. Hoje em dia, uma abertura de Natal de um episódio novo é praticamente só bota uma musiquinha natalina, abertura normal e foda-se tudo. Claro, há suas exceções, mas Flapjack já tava fazendo algo nesse ponto aqui. E nós vemos, logo depois dessa linda abertura, esse cara. O Luiz Baldão, acho que é o nome dele. Luiz Baldão, vou chamar você de Luiz Baldão porque ele normalmente carrega 2 baldes. E ele quer nos contar sobre o dia da maré baixa. Deixa que eu cuido, amigo. Você pode largar esse papel? Tá bom. O Flapjack pega o papel muito facilmente. Foi diretamente pra ele. Meus parabéns. Papelzinho, você já tá ajudando na história. E o Flapjack, curioso com o desfile da maré baixa, ele pergunta o que é o dia da maré baixa, que se ele pode ver o desfile da maré baixa. E a bolha, ouvindo isso, ele fica preocupado. E ela pergunta se a maré baixa já tá chegando. E até o Capitão Falange não quer ficar no dia da maré baixa. Os dois por motivos um pouquinho diferentes. O motivo da bolha precisa de um pouquinho de contexto, já que o dia da maré baixa funciona dessa seguinte maneira. As pessoas amarram uma corda em volta de uma bota e botam até a maré, até a água. Daí, durante a noite, o Poseidon vai lá, coloca presentes nas botas e a maré desce até lá embaixo, ao ponto que nem conseguem ver. A maré desce ao ponto que a bolha morreria sem água. Então é preocupante deixar ela perto dali. E é melhor ela ficar um pouquinho longe mesmo. E faz sentido. Enquanto do Capitão Falange, ele não quer contar de primeira, porque ele não quer ficar no dia da maré baixa. Um pouquinho de pressão da bolha, ele só diz que é muito melhor ir numa aventura com o Capitão Falange e a bolha do que ficar ali, né? Ele pergunta pro Flapjack. E a princípio não quer falar. E o Flapjack só tristinho fala, pode ser bom. O Falange já vai, opa, vou pegar minhas coisas pra ir embora. Mas, porém, o Flapjack não consegue esconder essa tristeza pra bolha. E a bolha, percebendo isso, vendo até que ele dá uma pequena cançãozinha, que é só um trechinho bem... Obrigado, Flapjack, você já sabe qual o limite de música que queremos hoje. A bolha, ouvindo a tristeza dele, entendendo o que precisa ser feito, deixa as 2 malas, tanto do Capitão Falange quanto do Flapjack, diz que ele já está crescido o suficiente pra ver a maré baixa. No entanto, o Capitão Falange fala, mas você vai me levar embora, né? E ela já tá longe pra caralho. Basicamente só se fode aí, otário. E a preocupação do Falange é tão grande que ele fica com essa cara. O Flapjack não entende a princípio o motivo, mas o Capitão Falange só fala que ele tem que se esconder. Enquanto o Capitão Falange espreme a cara do Flapjack, ele percebe que está começando a nevar. E já vem os flocos de neve chegando do céu. Com essa transição linda de flocos de neve, vemos o Capitão Falange e o Flapjack correndo por Porto da Tempestade. Você pensa, Natal, musiquinha, legal, bate o sino pequenino, o Dr. Barbeiro tá feliz, todo mundo tá feliz. Aí você pensa, Falange vai ser legal, pelo menos hoje. Ele só chega empurrando os dois que estavam conversando, gritando que odeia o dia da maré baixa, e logo depois ele vê o Luiz Hortelã, que simplesmente tá só em cima de uma escada, montando suas coisas pra festejar, e é claro que o Falange tem que voltar, derrubar a escada e gritar que odeia o Luiz Hortelã. Se ele não fizesse isso, não seria o Falange, né? Depois de criar uma pequena baderna, o Capitão Falange chega até onde ele queria, que era basicamente no meio de um beco, que ele queria entrar numa caixa, e essa caixa é tão importante que ele decide dar um pequeno abraço na caixa e o Flapjack não entende por quê. E daí ele decide contar pro Flapjack o motivo de ele amar essa caixa. Tô brincando, ele não ama a caixa, ele só quer contar logo o motivo que ele odeia o dia da maré baixa. Por que ele odeia o dia da maré baixa? Você me pergunta. Senta que lá vem a história. Quando o Falange era mais novo e a mãe dele, sim, essa é a mãe dele, pois a mãe dele falou pra ele dia da maré baixa, onde as crianças colocam uma bota com uma corda amarrada na beira do porto pra ganharem presentinhos do Deus Poseidon. E o Falanginho, ouvindo isso, ficou tão feliz que saiu correndo pelo Porto Tempestade, causando uma pequena baderna, mentindo. Olha isso aqui, amizade linda, né? Ele não tinha amigos, então ele tinha que fazer isso na cabeça dele. Desde criança era demônio. Mas ele foi lá, amarrou sua bota, colocou na beira, ficou tanto tempo ali que acabou dormindo. E na hora da maré baixa, que Poseidon foi lá e colocou os presentinhos, todo mundo ganhou alguma coisa. Alguns ganhavam brinquedo, alguns ganhavam relógio de brinquedo, 3 kg de cocaína. O Falanginho, todo feliz, começou a puxar a corda pra ver que ele tinha ganhado. E no final ele não ganhou porcaria nenhuma. Aí o Flapjack ficou triste ouvindo isso, percebendo que não ganhou nada. O Flapjack até tinha esperança, perguntando que ele tinha ganhado, mas não, o Falanginho não ganhou porra nenhuma. E o Flapjack acho que é por isso, né, que o Falanginho não gosta do dia da maré baixa, que ele se esconde. Não, na verdade é por causa que tem uns tritões que tentam todo dia botar ele num saco e espancar ele. A mãe do Falange não falou pra ele que ele tinha que ser um bom garoto pra ganhar presente, pra ganhar brinquedo. E aí ele é espancado desde criança. Ele é uma criança, caralho, mas já é espancado e não aprendeu ainda. Até, eu acho que os tritões estão pegando muito leve com Falange. Se até hoje, sendo espancado todo ano, ele não aprendeu ainda, pelo menos até conhecer a bolha.
foi naquele primeiro ano do Dia da Maré Baixa pro Falange que ele aprendeu que ele era uma pessoa ruim. Caso, uma criança ruim. Só deixando o Flapjack ainda mais triste. E quando ele finalmente abre a caixa e vai entrar, descobre que tem esse mendigo todo fudido. E o Falange perguntando que caramba ele tá fazendo ali dentro, o mendigo só olha pra ele e fala: tu acha mesmo que tu é a única pessoa ruim nessa caceta, caralho? E manda ele procurar outra caixa. E os dois saem correndo procurando. E nessa cena dá pra perceber que pelo menos toda a Porto Tempestade é filha da puta. Não tem uma pessoa boa nessa caceta, velho. Todo mundo é ruim. Talvez só o Luiz Hortelã que é bom, porque, pelo amor de Deus, toda cidade parecia que tava se escondendo. E quando o Falange achou que teria a chance de ter uma vaga num hotel esconderijo, ele fica olhando tanto tempo que... não tem mais vaga não. Falange seu burro. O Falange já quer desistir, né? Quer se jogar pros tritões pra espancarem logo ele de uma vez e acabar com tudo. Mas o Flapjack tem uma teoria muito interessante pra conseguir ajudar o Falange. É só ele ser bom. Ou seja, é só ele ser um ser humano decente. E o Falange demora tanto pra pensar, assim, aceitar essa coisa que... Só vamos lá. Com mais uma linda transição. Flapjack está indo ensinar o Falange como ser uma pessoa boa, ou seja, uma pessoa decente, que é só pedir perdão pelos erros que ele cometeu, que é algo que é tão difícil de ele entender, que demora alguns segundos para ele compreender que eles foram até a barriga doce só para ele pedir desculpa pro Luiz Hortelã. E ele fica puto com isso, com o Flapjack, mesmo que o Flapjack só esteja querendo ajudar. Ele até pede desculpa pro Flapjack, né, mas vai ter que pedir desculpa pro Luiz Hortelã, né, filha da puta. E pra quem não sabe o que o Falange já fez pro Luiz Hortelã, eu vou dar uma pequena lei daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Derrubou ele da escada, tentou pegar a esposa dele, tentou devorar a esposa dele, acabou destruindo o bar dele, já tomou o bar dele, acabou devorando cada doce que tinha no lugar, acabou criando por acidente junto com o Luiz Hortelã, essa parte é culpa do uma criação inteira de parasitas em forma de coração, mas o Flapjack só fala dessa pequena parte da escada mesmo, como se ele não tivesse praticamente tentado comer a esposa do Luiz Hortelã das duas maneiras. Das duas maneiras vocês vão entender quando ver ela. E o Capitão Falange é tão puto da vida com tudo que ele só ficou puto com o Flapjack porque ele disse pro Falange pedir desculpas. Sei que não ia mais acontecer algo parecido com o caso da escada, né? Porque tentar pegar a esposa dele ele vai tentar muito ainda. É só a segunda temporada. E lá dentro o Luiz Hortelã tá arrumando tudo pra festa. Decoração, e a esposa dele que é assim, essa coisa. Essa coisa é a esposa dele, essa coisa. É feita de doces. Um adendo. Eles têm filha. Eles têm uma filha. Por que eles têm uma filha? Eu não sei. É a filha dele? Eu não sei. É a filha dela? Eu não sei. Mas tem uma filha. E eu até agora fico em dúvida se essa coisa tá viva ou não. Sendo sincero, eu tenho dúvidas. E depois que ele já terminando as decorações, Falange e o Flapjack entram. E o Luiz Hortelã, quando ouve o Falange, já fica meio pé atrás, né? E depois de umas pequenas farpadas, um entre o outro, o Falange decide falar que sente muito por tentar derrubar ele da escada. Tentar não, né? Ele derrubou. E é pra estar no espírito natalino, né? No espírito da Maré Baixa. E sim, o Luiz Hortelã aceita as desculpas do Falange e ainda diz que vai dar uns doces da Maré Baixa pra ele e pro Flapjack comerem. Só que como esses dois não tem muito cérebro e pelo visto não sabem falar baixo, o Luiz Hortelã consegue ouvir a conversinha dos dois, que ele só, sério, pro Flapjack ele só diz que é fácil ser bom, pô. Eu só Falange, era muito fácil ser legal, era só ser legal. E eu falando só disso, eu nem acredito que ele confiou em mim, que ele acreditou nisso, eu tenho pena desse fracassado. E eu só precisei pedir desculpa de um jeito mais merda possível, só pra não ser sacado. Nossa, que legal. E o Flapjack percebe que o Capitão Falante não entendeu porra nenhuma do que era pra fazer, que era pra pedir desculpa de verdade, não fingir. Mas o Luiz Hortelã ouviu. Depois de ouvir isso tudo, ele dá um doce do Dia da Maré Baixa pro Flapjack. Esse anjinho, que merece, ganhou uma guirlandinha. Enquanto o Falange, ele dá um tritão de doce. Um biscoito de tritão, que aqueles não falam tritão, eles falam sereio. Eu pelo menos acho que foi nesse desenho que muita gente errou como é que falava o masculino de sereia. Eu tenho certeza, eu falava sereia em vez de tritão graças a Flapjack. E quando o Falange percebe que tá em forma de, vamos falar, sereio aqui, agora em diante, o Luiz Hortelã só dá risada da cara dele e diz boas festas. Fudeu. E essa cena pra mim é maravilhosa. Eu queria mais cenas dessa em desenhos, porque quando os dois ficam bravos um com o outro, o Falange manda o Flapjack tampar os ouvidos e o Luiz Hortelã manda a esposa doce tampar os ouvidos também. E eles começam a se xingar de maneiras inacreditáveis. Infelizmente ou felizmente a música bate o sino pequenino tá tocando enquanto isso. E essa cena é maravilhosa. E a gente só consegue ouvir uns barulhinhos de golfinho no fundo ou de foca. Essa pequena cena é maravilhosa. Logo depois o Falange sai e a desculpa dele pra ele não conseguir ser bom é porque o mundo é muito mal. É sempre um vagabundo com uma desculpa dessa. O Flapjack fala que o mundo não é mal, é só olhar em volta, né? E o Falange já percebe que ele vai cantar. O Falange é tipo eu. Eu sei quando vai ter cantoria, eu nem preciso focar ouvir. Temos uma leve musiquinha aqui, sendo sincero, ficou boa, gostei da música.
simples, leve e fez alguma criança chorar. O combo perfeito. O Falange fala que entende, né? O garotinho fica triste e chega dono do orfanato, a senhora tá na tela o nome, e conta que na verdade é porque 2 amigos deles estão doentes e não poderão participar do desfile da Maré Baixa. O Flapjack já fica felizão com essa carinha de tonto, e ela até conta que se não tiver 2 substitutos para esse desfile da Maré Baixa, teriam que cancelar o desfile. E o pessoal começa a ir do lado, se perguntar, o pessoal não se importa, na verdade é porque eles ficaram 3 dias esperando. Eles até falam que teriam ficado 3 dias inteiros pra nada. E ela diz que não é piada, que realmente o desfile foi cancelado e o cara fica tão puto que teve que fazer a credencial dele pra conseguir olhar o desfile e joga no chão. Agora alguém rouba essa credencial aí no chão, ó. É sopa, tá dando sopa. E temos que admitir que pelo menos, tudo dando errado, o jornalista pelo menos é rápido pra fazer a notícia de cair no chão e querer morrer. E o Flapjack, vendo isso, ele tem uma brilhante ideia, que até pergunta se o Falange vai ter a mesma ideia que ele. E o Falange diz que Scoop Pattinson é péssimo. O que é Scoop Pattinson? Eu fui pesquisar e eu só achei Robert Pattinson. Sei lá, também é péssimo. Se tu for olhar Crepúsculo, então você vai achar péssimo também, não sei, Scoop Pattinson. Eu achei um livro de Scoop, eu achei Robert Pattinson, mas Scoop Pattinson exatamente, eu não sei se é um personagem e não foi traduzido o nome, mas tá aí, Scoop Pattinson é péssimo. E depois de ser Scoop Pattinson é péssimo, Flapjack dá risada e só fala que eles poderiam ser os reservas. E a dona do orfanato e o Peter, o Einert, tá muito não pra ser o Einert, agradecem por eles querem se ajudar. E o Falange já vê uma possibilidade de se dar bem com isso. Sim, o Falange não é um filho da puta do caralho. E aí nós somos direcionando diretamente para o desfile da Maré Baixa. O desfile praticamente é só uma história. E a história do desfile da Maré Baixa, que é mais uma peça de teatro, não é bem um desfile, né? Mas tudo bem, a gente ignora. Basicamente um menino tava com seu pai na maré, passou mal, depois do pai ter arremessado o filho na água, e quando finalmente todo mundo achou que ia ganhar presentes dentro das suas botas, o único que não ganhou foi justamente o personagem que o Falante estava fazendo. Aí o Flapjack era o Poseidon. Como ele não ganhou presentes, ele era um garoto mau, ele ia ser sacudido. Só que era um montão de crianças vestidas de sereio, né? Só botaram um saco nele, só que não deu pra fazer muita coisa. Ele é meio pesado, sabe? E com a espírita da Maré Baixa, os adultos que estão lá em volta assistindo aquilo tudo tinham a incrível vontade de eles mesmos sacudirem o Falange. E com isso o Falange tem um flashback da época dele de criança, o passado do vilão, né? Onde ele pergunta, todo triste, por que estão ensacando ele? E os sereios só falam que meninos maus são ensacados. Com isso, o Falange ativa o poder dele de ficar maluco pra caralho. E começa a empurrar todo mundo que tá em cima do palco. Seja adulto, criança, foda-se. E o povo que tá lá percebe o perigo que tá correndo, porque ele tem uma força de 10 garotos bonzinhos. Ele acaba estragando toda a peça. Ele até fica na porta agradecendo o pessoal que veio, mas não tinha muito o que fazer. E todo mundo julga ele, né? Tipo, como se o pessoal não fosse um bando de filho da puta também. Ele falando boas festas e até fala, foi um bom trabalho, Pete. E o Pete chora. Sinto muito, Pete, não foi dessa vez. Nem a senhorita Kindy fica feliz. E o Falange acha que fez um bom trabalho, né? Mas o Flapjack já fica triste e percebe que não. O Falange não fez coisa boa, não. Ele fica com essa cara de tristeza profunda, porque ele já sabe o que está esperando o Falange. E no final do dia, depois de tudo que o Flapjack tentou ensinar pro Falange, a única coisa que ele aprendeu é que o dia da Maré Baixa é não serem sacados pelos sereios. Depois que eles colocam as botas na água, o Falange dá uma boa noite, dorme, e o Flapjack com uma cara de agora ferrou de vez. Ele fica preocupado com o Falange e não sabe o que vai fazer. E ele vê uma estrelinha que ele pensa que é a estrela da Maré Baixa, mas não, é só o Luiz Hortelã com essa roupa ridícula. Mas essa roupa ridícula é só pro Luiz Hortelã criar um personagem para o dia da Maré Baixa, para ele conseguir vender mais doces e crianças sentarem no colo dele para falar o que querem, só para comprarem mais doces. É isso, o Luiz Hortelã fazendo marketing inteligente, como ele diz, mas ninguém se importa mais com isso, pelo visto. O Flapjack fala que eles podem se ajudar e não pensem em besteira. O Flapjack é inocente, seus filhos da puta. E ele só vai lá e tenta no colo do Luiz Hortelã e fala que ele quer de presente no dia da Maré Baixa. Não é o Luiz Hortelã agora, né? Agora é espírito do dia da Maré Baixa. E ele até oferece uns biscoitos pro Flapjack que a própria esposa doce fez. Eu fico em dúvida se essa coisa tá viva. Eu juro que eu não sei. Eu não faço ideia. E os biscoitos basicamente a previsão do futuro, né? Pelo que parece que é só 2 sereios, um saco, Falange sendo colocado dentro de um saco pra ser espancado por 2 sereios. E quando o Flapjack percebe isso, a única coisa que ele pede é que o Falange não seja sacado, que ele ganhe presente. O Luiz Hortelã tenta até falar pra ele que ele não é o espírito da Maré Baixa, mas o Flapjack tá tão feliz e tão animado que ele decide dizer que sim, que o Falange pode conseguir, que ele pode fazer isso pelo Falange e pelo Flapjack. E o Flapjack sai correndo de alegria, enquanto o Luiz Hortelã deve ter um peso na consciência do caralho agora. E o Flapjack todo feliz só dorme abraçado do Falange, dizendo que tudo vai ficar bem. Nós vemos de novo nosso querido Luiz Baldão.
Eu chamo de Luiz Baldão aqui. Eu não sei o nome dele, fica na tela de novo. Que tá se pendurando embaixo do Porto Tempestade, uma madeirinha, dizendo que... pois é, né? Não era o espírito da maré baixa, era só o Luiz Hortela com uma roupa vermelha. Mas tudo vai acontecer, até um milagre. Se esse país ir pra frente, isso sim é um milagre. E durante a noite, nós vemos Poseidon levantando dos mares, abaixando toda a água. Eu amo como é que esse desenho tem essas partes de... Parece só de teatro de madeira, maravilhoso, lindo. E nós vemos os presentes, que era desde uma coisa de frango até um gato vivo que podia ter morrido afogado. E quando os dois acordam e percebem que todo mundo está puxando as botas e vendo que ganhou presente, até esse filho da puta do irmão malvado, criador de máquinas, deve ter ganhado presente. O Flapjack fica feliz com a esperança do falante conseguir. Não consegue porra nenhuma. A bota tá vazia, ou seja... Os tritões estão logo atrás dele. Ele tá fudido. E quando o Falange já aceitou que vai ser espancado pelos sereios que trouxeram o saco pra colocar ele, e percebe que na verdade a bota do Falange tem um buraco, ou seja, é possível que o presente tenha caído. E o cara só ouvindo isso, então... O saco também tem um buraco, né? O saco tem um buraco, só entra logo, seu filho da puta do Falange. O Flapjack vendo que não tem muito o que fazer, só pede pra dar um abraço no Falange. Ele chega no ouvidinho do Falange e fala: "Você confia em mim, né?" O Falange: "Quê?" E o Flapjack consegue segurar, levantar o Falange e pular junto com ele. Esse moleque é forte. E no meio do pulo ele decide contar o plano do Flapjack, que é por causa que o presente dele deve ter caído, por causa que tem um buraco na bota dele, e por isso que eles pularam, né? E o Falange lembra pra ele que a maré tá baixa, não tem mais água, não tá no fundo, eles vão morrer. Aí aparece o Luiz Baldão, entrega os baldes pra ele, ele cai, mas sai vivo. E eles usam o balde como paraquedas. Não me pergunte, apenas aceite o roteiro. E quando eles pra cima, pensando que deve estar livre dos sereios, os sereios decidem pular usando o saco como paraquedas. E eles nem demoram muito pra chegar. Pelo menos o Falange e o Flapjack estão um pouquinho longe. O Falange decidiu olhar pra trás. Pelo menos esse foi um motivo bom. Porque foi bom ele ter olhado pra dar risada. Dar risada seria o problema. Mas o motivo foi por causa que, lembrando, são sereios, eles não têm perna. E como não tem água, eles não conseguem se mover lá embaixo. E o Falange até zoa perguntando se eles querem ter pernas. Só que ele esqueceu que eles são marombeiros. O que isso tem a ver? Eles se juntam e viram essa coisa. Ir pra academia tá valendo a pena. E o Flapjack vendo aquilo só fala: "Corre." O Falange corre, porque isso aí já nem mais fica dentro do saco ser sacudido, agora é ser espancado e morto, enquanto o Falange tá sendo perseguido por 6 sereios malucos, querendo matar ele e espancá-lo até a morte. O Flapjack percebe que vai ter que achar o presente dele rápido. E o Flapjack tenta até cantar uma musiquinha, né, pra tentar se animar, sabendo que ele não tem muito tempo e o Falange provavelmente vai ser espancado. Com certeza vai ser. E ele tenta realmente cantar com qualquer coisa, tenta só se animar. Até com um stand de vaca ou uma tampa de privada. E o Flapjack vai pegando tudo que ele vê pelo chão. Desde uma faixa de academia, sei lá, de exercício, que eu duvido que o Falange ia usar. E até um ventilador, que não sei como é que tem nessa época, mas a gente aceita. E o Flapjack percebe que a maré já tá voltando e ele nem terminou a musiquinha dele ainda. E o Flapjack percebe que o Poseidon, o rei dos mares, tá lá falando pros filhos voltar pro mar, porque já é hora de acabar com a maré baixa. Os filhos dele querem ficar mais um tempinho, mas ele diz que não dá. Até o Flapjack pede pra deixar um pouquinho mais de tempo. Ele diz não dá, é a lei natureza, mas quando os filhos pedem mais uma vez, ele tá bom, vai tempinho. E ele com toda a sua força segura a maré. O Flapjack agradece e ele só fala: "Não posso falar, cala a boca." O Flapjack até fica preocupado de como estaria o Falange, mas o Falange tá, ó, uma beleza. Ele tá sendo perseguido ao ponto de ele ficou encurralado, tá bem ferrado. Mas ele percebe que tem um barco lá em cima, daí ele decide escalar a maré. Falante é outro nível. E logo do lado que ele não percebeu uma baleia enorme, tá a bolha, morrendo de sede. E por incrível que pareça, o Falange realmente se preocupa com a bolha, que ela tá quase morrendo. E por que ela tá quase morrendo no chão? Já que ela, no começo do episódio, ela disse que ia embora dali pra ficar até a maré voltar. Só que o motivo de ela tá morrendo, já que ela voltou no horário normal. Só que vocês lembram que o Flapjack pediu pro Poseidon segurar um pouquinho a mais a maré? Então, a bolha pode ter voltado no horário certo, mas a maré não. E agora ela tá quase morrendo. E a princípio o Falange, quando percebe a situação que ainda estão perseguindo ele decide usar a bolha como uma escadinha e pular pra subir mais rápido. Ele, por acidente, joga água na bolha, ajudando ela. Ela até fica feliz demais. Não pense em besteira. E o Falange finalmente, quando percebe que tá ajudando ela, ele entende como é que funciona o dia da maré baixa. Que ele, em vez de querer se ajudar, ele tem que ajudar os outros. Ele resolveu quase morrer e passar anos com trauma de ser ensacado por sereios. E ajudar a bolha pra ela ficar fazendo sons estranhos. Enquanto o Falange tá ajudando, os sereios percebem que ele tá tentando fugir, mas ele diz: "Pô, tô tentando fugir, mas eu tô ajudando umas criaturas do mar." Eles percebem isso e
E ele pergunta pra eles se vocês vão ajudar ele e eu vou ficar tentando só ensacar ele. E possivelmente o líder desses sereios aí, esse grupinho, fala que é pra falar com Poseidon e que eles vão sim ajudar. E 2 sereios ainda falam que o Capitão Falange é uma boa pessoa, alguém muito bom, um homem muito bom. Eles não sabem nem metade do que ele já tentou fazer com a esposa do Luiz Hortelã. E o Falange feliz, percebendo que finalmente tá sendo considerado bom, a alegria de pobre dura pouco, porque dizem que ainda vão ensacar ele. Porque você vai bom por uns 5 minutos, mas tu é um desgraçado na maior parte do tempo. E ele percebe que tá cercado. E com o milagre do dia da maré, todo mundo de Porto Tempestade, que é um desgraçado, começa a se levantar contra eles. E falam que não gostam dessa perseguição e devem só deixar em paz esse homem mau, que é o Falante, no caso. E todo mundo começa a tentar subir em cima da bolha pra tentar alcançar os sereios e espancá-los. O sereio até fica surpreso com tantos esconderijos que tem naquela cidade, que eles provavelmente não viram tanta gente má naquele lugar, senão estariam longe. E no final os sereios são amarrados no meio da cidade. O Falante até, quando tá por cima, dá a ideia de ensacar eles, pra ver se eles gostam. E o Poseidon chega só pra parar a diversão com uma mão e pergunta por que vocês estão ensacando o pessoal, carai. Eles, carai, não tem como, ó a quantidade de gente, somos 6, tu deixou a gente numa cidade que tem 100 pessoas ruins, carai, como é que a gente vai fazer isso? Eu até falo que tem família e não pode ser ensacado, né? Eu acho que ensacado seria morto. Quando o Poseidon percebe a situação que tá, ele decide virar toda a sua atenção pro querido Flapjack e perguntar o que ele tá guardando esse saco. E ele conta que ele pegou tudo que ele encontrou com a maré baixa pra entregar pro pessoal que não tem presentes na cidade. E o nosso querido Poseidon, vendo que pode se livrar de 2 coelhos com uma cajadada só, decide que agora no dia da maré baixa, sacos não serão mais usados para ensacar pessoas, mas sim para entregar presentes. E um aleatório ainda pergunta, então, o que vamos fazer com as botas? Ele diz, vocês podem ficar ainda usando isso aí, para presentes pequenos. Mas os principais vão ir no saco. E entregues pra aquele cara ali, ó, aquele vestido vermelho. Sim, o Luiz Hortelã ainda conseguiu virar símbolo. Ele praticamente vai ser o Papai Noel. E assim nasceu o Papai Noel do dia da maré baixa. E o Flapjack, com dúvida, pergunta, mas então não importa se é bom ou mal, ainda vão ganhar presente? Ele, não importa não, todos vão ganhar presente. O Falante ainda decide reclamar, dizendo que ele não ganhou presente. O Flapjack lembra que ele não foi ensacado, isso é um ótimo presente. Ele diz, mas ele ainda ganhou o presente do mendigo que deu de volta o esconderijo pra ele. E até a bolha fala que ele ganhou um outro presente, que é o respeito dela, por ter feito uma coisa boa e ainda ter salvado a vida dela. E ele vendo isso, essa cena linda, ele fala, eu prefiro o esconderijo. E esse foi o dia da maré baixa, Flapjack. E com isso nós aprendemos que em dia da maré baixa, coisas mais importantes não são as nossas amizades, não são nossas boas ações. São os presentes e não sermos ensacados por sereios. Obrigado. Então, banda de Pandiócio, que vem, bastante fizerem e... eu queria fazer pelo menos um episódio de Flapjack porque ele é um dos meus desenhos favoritos. Só ficando atrás de Samurai Jack, Coragem com Covarde, Titã Simbiônico, Mutante Rex, Apenas um Show, Hora de Aventura. Feliz Natal a todos!